Olá, pessoal. Eu faço essa pequena introdução para apresentar um vídeo que eu recortei de uma discussão, né, uma exposição do texto O Papel da Memória no grupo, do Medusa, o grupo de estudos, né? Então, eu fiz um recorte, né, da exposição do livro, para quem tiver interesse. Lembrando que foi mais uma exposição geral sobre a obra e, né, ainda entendendo alguns aspectos, né, relevantes sobre a temática da memória e também da imagem, tá bom? Então, fiquem aí com vocês no nosso vídeo. E, né, o que é a memória? Quando a gente pega a memória discursiva, que a Aini traz lá no livrinho, Princípios e Procedimentos, e aí eu até fiz um vídeo, né, não sei se vocês viram lá no canal, sobre memória discursiva, bem curtinho, e aqui ela vai retomar. No texto da Aini ela fala tudo aquilo que já foi dito, ela faz uma relação com o interdiscurso. É tudo aquilo que já foi dito, já foi produzido e que é retomado, né? Então, o que para mim é interessante aqui pegando esses autores é essa retomada. A memória ela se dá num jogo de retomada. É preciso redizer ou dizer de uma outra forma e nessa reformulação há sentidos que foram constituídos historicamente. Ou para dizer é necessário já ter sido dito antes. Né? Então, por exemplo, o que eu estou formulando aqui é com parte em leituras, em discussões, em aulas, né, para poder formular e não colocar o meu dizer. Né? Então, quando a AD traz essas questões, eu fico pensando o quanto que a gente faz refletir sobre essas relações, né? E às vezes dá não sei se vocês sentiram isso, dá assim, pô, não existe originalidade, não existe. Não, a questão da criatividade ela também ocorre, mas a partir desses processos de deslocamento, né? A mudança ela ocorre a partir daquilo que já foi produzido, né? Então, mesmo a linguagem é nessa relação, tanto é que a gente não consegue atribuir um sentido único ou um sentido determinante. É isso, ponto e acabou. Não. Né? Apesar da tentativa geral, acho não sei se vocês estão, quem está dando aula sente isso, eu sinto isso nos alunos, principalmente, de ter uma resposta, e também sinto em mim, eu quero uma resposta. E nas leituras também, leituras de contos, romances, né? Quero, mas o que é aquilo ali? Não é bem assim, né? Não é esse processo. Então, quando a gente vai para a questão da memória, nós temos aí uma materialização na linguagem, né, que é essas retomadas marcadas, que vão se dar também na imagem. Então, os textos que estão aí, né, eles falam também sobre a imagem, né? Alguns falam como operadora social, essa imagem também, ela é aí aquela ilusão de transparência, mas que ela é opaca também, porque a gente tem essa ideia, a imagem vale por 1000 palavras, né? Mas também é uma ilusão, porque aquela imagem também pode esconder, silenciar outras coisas, né? Então tem essa relação funcionando. E aí um exemplo que eu depois vou discutir com vocês, a gente pode até ler esse texto depois, tem um texto chamado Chapéu de Clementi, né? Que vai também falar sobre memória, né? Que traz também essas questões a partir de uma fotografia. Né? Então, a gente está falando em imagem, e eu vou ressaltar um pouco a imagem, porque é uma das questões que eu quero discutir no meu novo projeto, né? Como trabalhar a imagem pensando o quadrinho, né? O que aquela imagem significa. Então, a imagem, por exemplo, nesse chapéu de Clementi, ele vai tocar nesse exemplo da fotografia, né? De um político que tira foto com o Clementi, que é o parceiro político naquele momento, né? E aí, no ato da fotografia, o Clementi está com o chapéu, né, o chapéu é dele, e ele empresta o chapéu para o político, não lembro agora o nome dele, empresta o chapéu. E aí eles tiram a fotografia. Com o passar, né, ele e o político têm, né, uma separação, então é necessário apagar o Clementi da fotografia. E eles fazem isso, eles apagam o Clementi da fotografia. Mas o chapéu está lá na cabeça do político. Né? Então, essa história que esse texto traz, para mim tem relação aqui com o papel da memória, porque exatamente essa questão.
do que fica, né? Do que é apagado e do que fica. Né? O chapéu, né, referenciando o Clementi que foi apagado, ele está ali ainda fazendo sentido. Né? Então, mesmo tentando apagá-lo, ele está ali significando. Então, aqui, essa questão, ela, para mim, atravessa esse olhar da imagem, pensando primeiro na imagem enquanto um lugar não só não transparente, mas opaco, ou seja, que permite interpretação também, né? Lá na história grega, por exemplo, vai falar dessa relação com o mito, né? Com as lendas, né? Com a casa epopeia, como isso é materializado nas figuras, e como aquela imagem, ela pode ter um verbal ali, identificando, aquela é a Atena, mas não, mas pode não ter nada que você pode identificar os personagens naquela imagem. Então, ao mesmo tempo que ela mostra, você pode identificar a Atena, como você pode identificar os heróis. Mas dependendo do modo como você olha, os heróis podem passar de forma geral e se não identificar um ou outro específico, enquanto a Atena você pode. Então, veja assim, a imagem e aí a memória, né, ela vai, parece que sendo marcada aí por essa retomada e de que modo ela está sendo materializada. Então, se há um chapéu ali que ficou, há um vestígio, há uma marca. E isso se dá no verbal também. Então, se você retomar algo, há um termo, uma palavra que você está se referenciando e que está retomando uma memória. Que às vezes a gente não tem. Às vezes não. A ideia é que nós não temos noção, a gente não tem essa noção de entender aí, nem de saber, mas a gente está retomando sentidos históricos e construídos. Isso é do nosso dia a dia, né? Da atividade que a Aine fala linguageira. Mas, enquanto analista, a gente tem que passar desse viés e perceber, né? Por que é dito desse modo e não de outro? Por que há algo silenciado? Por que se repete desse modo e não de outro? E aí são essas questões que nos levam a ampliar o nosso olhar sobre o material de análise, né? Olhar para ele e verificar aí como é que isso se dá, como é que essas relações elas ocorrem, né? E isso está materializado na língua e também no não verbal, né? Por isso que a questão de ampliar. Em Aline, a gente trabalhando com filmes, então a gente pensar que a imagem do vampiro, por exemplo, não é também transparente, né? Que aquela imagem é evidente, ela quer mostrar o que ela também esconde ali em relação a toda essa história. Né? Então dá para fazer essa relação até com a obra escrita, né? O que ela coloca, o que ela transpõe, mas o que ela esconde também, porque tem essa relação com o telespectador, né? Não sei se eu tenho uma citação aqui, eu peguei alguns trechinhos, tá? Mas vocês também podem comentar, gente, porque não é uma leitura fácil, tá? Eu fui anotando várias coisas aqui, né? Mas, como eu falo sempre, é processo, a gente vai lendo mais. Eu já li isso aqui, mas releio novamente, eu estava relendo aqui, porque a gente vai revendo, aprendendo mais coisas nesse processo. Aqui no primeiro texto, por exemplo, que é um aspecto que eu acho interessante, e a gente está falando dessa retomada, ele vai falar da regularização, que se apoia necessariamente sobre o reconhecimento do que é repetido. Esse reconhecimento é da ordem do formal e constitui um jogo de força este fundador. Então, esse processo de retomada, pensando na língua, é o que a gente faz sempre. Fazemos, né, nós estamos fazendo isso sempre, retomando quando você formula, expõe, se expressa, isso na oralidade, na escrita, a gente está sempre retomando alguma coisa. Seja, por exemplo, conversando no cotidiano, vou contar sobre a novela, você está retomando, você está parafraseando a novela a partir do seu modo de olhar. E a repetição, essa regularização que ele traz nesse conceito aqui, que o peixe depois retoma, né, é interessante para pensar que essa regularização, para mim, é que vai dar uma forma, uma ordem, aquilo ali que é quase como se fosse produzir uma regra estabelecida, mas essa mesma regra não quer dizer que ela não possa mudar, né, que ela não possa se deslocar, mas é que vai dando um mote para a gente poder entender que por que isso aqui se repete dessa forma, não de outra, por que há uma regularização nisso e não em outro aspecto, né? E a linguagem tem muito isso, né? A gente está sempre atravessando por esse olhar. Ele também fala, a memória suposta pelo discurso é sempre reconstruída na enunciação, né?
A enunciação, então, deve ser tomada não como advinda do locutor, mas como operações que regulam o encargo, quer dizer, a retomada e a circulação do discurso. Então, toda vez que a gente fala em língua, quando a gente fala em retomada, em memória, parece que há, nesse embate aí, que eu acho que é sempre o processo parafrástico e polissêmico que a Aini sempre também denomina, né, da gente estar repetindo aquilo, mas que se dá numa ordem, numa, né, regularização, mas que essa repetição permite outro modo de dizer, outros sentidos possíveis. Então, aqui a enunciação, ela ela operaliza esse encargo, essa retomada. Então, ela não se dá de qualquer maneira. Isso é um ponto interessante, porque para análise de discurso não quer dizer também, os vários sentidos são possíveis, sim, mas não quer dizer que é qualquer um também. Né? O sentido eles se dão a partir da relação com o contexto social, histórico, imediato, com os sujeitos da situação, com essa memória discursiva que atravessa esse dizer, né, que também se constitui ali naquele dizer. Então você veja que essa memória, né, ela parte desse processo. E a enunciação, não sei, eu fiquei pensando em que momento ele está colocando a enunciação aqui, não sei se é nesse caso você cita o Benveniste, porque o Benveniste vai trazer a enunciação enquanto esse ato de enunciar. O Fiorin também fala sobre isso. É o ato de enunciar, né? O ato de dizer, mas depois de dito, ele já não é enunciação, ele é um enunciado. Você pega o enunciado para analisar. E esse ato de dizer, ele é único, né? Então, por exemplo, eu posso repetir tudo aquilo aqui, posso pegar esse mesmo slide e aplicar numa aula, né? O ato de enunciar é aquele momento, aquela situação que eu estou formulando. Agora, os enunciados que eu produzo, as formulações que eu produzo, elas estão materializando esse ato, que foi aquele momento único, né, característico. Mas o que ele coloca aqui também é pensar nesse ato que está regularizando dentro de uma ordem, né, que vai permitir essa circulação do discurso, vai permitir que ele, né, possa produzir efeitos aí nessa relação. Nossa, alguém está batendo a porta aqui. Tá. E aí, não estou achando o que eu queria colocar em cima, depois ele chega. Vai falar aqui, um texto dado trabalha através da sua circulação social, o que supõe que sua estruturação é uma questão social. Eu sempre falo com os alunos, principalmente, não só, e não é só porque a gente trabalha na área de discurso, mas a gente pode pensar isso em outras áreas da linguística, por exemplo, né, Lara, lá na morfossintaxe, que a língua é social. Saussure já falava, a língua é social. Então, quando a gente trabalha essa circulação de um texto, a sua estrutura também é social. O que demarca, o que é aquilo que é aceito, o que não é aceito. Né? Quando a gente vai para a gramática, né, a gente fica, né, o que é aceito, o que não é aceito, mas que vai depender também de um uso. Né? Não é fácil a gente determinar a gramática, o dicionário como instrumento de gramatização, né? Mas que mesmo assim você vai percebendo que são tentativas de fechar o sentido. O sentido é esse. Só que com mesmo vou pegar aqui, vou chamar de instrumentos, a gramática e o dicionário, mesmo esses instrumentos, eles ainda não dão conta, né, da língua, de vários usos. Né? Eu estava pesquisando hoje para a aula de amanhã, né, a questão do uso das preposições de e em, né? É muito louco, porque por mais que você consiga determinar algumas coisas, isso vai depender do uso. Isso vai depender da situação, no que sentido você está atribuindo e qual você deve usar. Então, é bem complicado pensar que há um sentido único. E a análise de curso vai colocar exatamente para mostrar para a gente que não, que os sentidos, né, são vários, né? E aí vai depender da relação. Para a gente colocar um sentido único, você dizer, o sentido é esse, é porque você vai olhar de uma forma restringindo o seu sentido ao máximo para um contexto, né, específico, e não vai ver outros contextos ou outras condições para poder entender uma outra coisa ali.
que para mim atravessa também a questão da memória, porque a memória não é só essa retomada, mas a memória ela também é apagada. Ou ela é também condicionada dentro de um processo que quer dizer que aquela memória pode ser aquilo que queiram que você lembre, que seja aquilo que queira que fique. Né? Quando a Orlando vai falar no final lá sobre a ditadura, por exemplo, como se apaga várias coisas e o que se fica. Né? Então, assim, como que a linguagem ela é usada assim para poder se significar, mas também para não significar, para silenciar. Então, a memória ela fica marcada em alguns aspectos, mas talvez esses aspectos podem ser até de acordo com o grupo deseja. Então, por exemplo, como ela está falando da ditadura, ela está falando do década de 68, né? De maio de 68. Gente, não sei se chegaram a ler o texto da Eni, mas se não leram, leiam. Porque como é atual o texto, né? Ela escreveu em 98, né? E aí está trazendo novamente esse apagamento dessa memória, né, de violência, de morte, de corpos desaparecidos durante a ditadura. E ao mesmo tempo fica-se, né, uma memória, mesmo que a gente não lembre, na hora de votar. Eu achei isso forte, de votar, né, naquele ou naquele político, aquela memória de que aquele que foi dissidente, que foi contra um partido, ele, ele sofreu violência, ele sumiu, né, ele foi morto. Aquela memória ela é ressignificada, né, mesmo que a gente não lembre desse processo histórico. Né? Então, como que é forte essas relações e como que elas ainda significam, né? Por que às vezes a gente não toma frente por medo, né, não toma posição em alguns aspectos, até pelo efeito que aquilo, e às vezes a gente nem sabe por quê, porque vem também desse processo de apagamento em relação à memória. E aí ele continua, e que ela se diferencia seguindo uma diferenciação das memórias e uma diferenciação das produções de sentido, né, a partir das restrições de uma forma única. E aí está a questão, quer dizer, é uma questão social que está relacionada a essas restrições da memória. Por isso que entra também esse processo de apagamento dessa memória, que vai também permitir a produção ou não de sentidos. Então, há uma restrição, a linguagem também é restringir. Então, o que esses textos estão colocando para mim é pensar que a gente coloca a linguagem naquela possibilidade de sentidos, mas também de silenciar sentidos, de se apagar sentidos, para colocar, não, essa é uma forma única, é dessa forma que você tem que pensar, dessa forma que tem que o sentido significar. Né? Então, olhar para essas questões faz a gente, enquanto analista, tentar identificar e observar e não se deixar levar por esses processos que nos constituem, que é tão forte. Fala, não, é isso. Você fala, é isso. Você concorda, e você nem questiona, não se pergunta essa relação. Então, também, para mim, está marcando muito forte essas questões. Aí tem a imagem, uma arte da memória. Não era isso que eu queria colocar, não sei se eu coloquei aqui. Para que haja memória, é preciso que o acontecimento ou o saber de estado saia da indiferença. Ou seja, não é qualquer coisa que fique na nossa memória, principalmente nessa relação com a memória social, com a memória histórica. Veja também, então a memória em si já traz esse processo de tudo aquilo que já foi dito numa relação com coisas que foram silenciadas, que foram apagadas, que talvez estão ali sendo ressignificadas, como o chapéu do Clementi, que foi apagado, o Clementi está ali, mas que também vai depender desse processo de marcar, quer dizer, é uma foto de um político, então é uma foto histórica que não é qualquer fotografia que fica. Então não é qualquer elemento da memória ou qualquer acontecimento que fica, né? Aí fala, é necessário que ele deixe o domínio da insignificância, né? É preciso que ele conserve uma força a fim de poder posteriormente fazer uma impressão, né? E isso vale até para, pelo que eu entendi, tá? Se vocês entenderam de outra forma, até de uma questão individual, né? Aquela memória, quando a gente tem as nossas memórias, vou usar o termo lembranças para não
as nossas lembranças individuais, né? As nossas lembranças da vida, de momentos, são alguns momentos, né? Que momentos? Eu lembro que eu fiz um grupo e a gente ficava assim, várias memórias, várias coisas que queria ser exposto, eram às vezes momentos tristes, momentos de luta, de batalha, momentos que acabava ficando marcado. E a gente não lembra de tudo, a gente lembra de momentos que são específicos, que fizeram uma impressão em nós. Né? E ao mesmo tempo, não quer dizer que essa lembrança seja igual ela realmente foi. Né? Talvez não, porque também há uma relação com a memória. Então, a memória ela traz essa retomada, momentos que marcaram, sim, Aline, momentos que marcaram, que ficam. E aí, pensando, né, individual. Aí, pensando no coletivo, então também, quer dizer, há na história momentos que vão então retomados, enquanto outros são silenciados de uma forma que às vezes a gente não sabe tanta coisa que pode ter silenciado. E por que a gente não tem como saber? Porque não tem registro, isso principalmente na linguagem, no verbal, não verbal. Se tem uma fotografia histórica, a gente pode fazer uma interpretação. Se tem um diário histórico, a gente pode fazer uma interpretação. Olha só a questão do registro, né? Se não há, a gente pode supor N coisas, mas não tem como compreender isso, esse processo, né? Então, essa relevância de entender, de fazer impressão, de ter esse registro para você se colocar. E claro, que vai depender de cada aspecto. Você pode pesquisar, e aí, enquanto pesquisador, né, porque acho que esse é o diferencial para pensar, nós, enquanto estudiosos da linguagem, enquanto pesquisador, e além desses aspectos, para entender que não é bem assim, né? Por exemplo, como eu falei, estou trabalhando com quadrinhos, uma visão que eu tinha, e de certa forma ainda me constitui, é pensar que nós mulheres não somos incentivadas a ler quadrinhos. E aí vem a máxima, as mulheres não leem quadrinhos. E aí, estudando um pouco sobre isso, não, as mulheres leem quadrinhos. Talvez não sejam realmente incentivadas, mas elas leem. E aí, se for buscar, você vai encontrar mulheres quadrinistas, você vai encontrar mulheres que leem, mas a história vai apagando essas mulheres. A mesma coisa com a literatura, né? A gente fala, mas não tem mulheres que produziam obras de horror, de ficção, porque também é dada a mulher, até na literatura, a mulher escreve romance, não escreve horror. Né? Por isso que eu tô caçando a Camila. Torrando, porque a Camila parece ter uma mente de horror, né? Que eu falei, nossa, eu quero algo que foge, porque há também esse atravessamento, essa ideia. E quando a gente vai pesquisar, a gente vai perceber, não, mas é tão apagado que você tem que buscar alguns registros para poder dizer, não, houve sim mulheres, né? Por exemplo, o nosso clube da leitura agora tem uns textos da Júlia Lopes de Almeida. Não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar da Júlia Lopes de Almeida. E aí, pesquisando, a Júlia Lopes foi uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras. Né? Mas ela não pôde participar, ela mesma, né, como o pessoal organizou, ela não pôde porque queriam basear na França, criaram para aquele momento. Na verdade, se você pensar, foram machistas? Não, é só para homens. Mulheres não podem fazer parte. E o que ficou por durante muito tempo. Não sei se a primeira foi a Raquel Queiroz que foi mudar isso. Né? E aí ela foi sendo apagada, ela produziu muito, né, contos, romances, né, crônicas, muito mesmo, mas isso foi apagado. Aí hoje, né, principalmente com os movimentos, isso está sendo buscado. Peraí, mas aí precisa ter um registro, precisa estar registrado, e aí essas obras estão sendo reencontradas, estão sendo refeitas. Por exemplo, os contos que eu escolhi são da obra Ânsia Eterna, por exemplo. E aí já tem quadrinhos baseando nessa obra dela. E é uma mulher, né, da época que produziu não só romance, produziu crônicas, produziu críticas, produziu histórias de horror, que é o que eu estou interessada agora, né? E aí a gente vai percebendo que não, como que a gente vai criando uma ilusão, né? Não tive acesso, as mulheres não tiveram. Não, né? As mulheres tiveram, as mulheres estão ali, mas como que isso vai sendo apagado também, né? E para a gente poder recuperar ou retomar nesses processos, precisa também ter um registro, né? Que faz pensar quantas outras, né, foram apagadas de vez.
E aí ele ainda coloca, né, que os objetos culturais abrem a possibilidade de um controle da memória social, que esse controle está de fato estritamente ligado ao funcionamento formal e significante desses objetos. E que, por último, ele é um fato social não desprezível. Eu fiquei assim meio assustada quando eu li essa parte, quando fala desses objetos culturais, né? Pensando aí nas nossas questões, os movimentos, né? Nossos, como que vai haver um controle da memória? E é isso que eu estava, foi o que mais me assustou nessa leitura. E querendo ou não, é a leitura atravessada pelo que nós estamos vivendo agora, né? Como que há esse controle tão forte que você vai ouvir discursos que falam, não é possível que você está ouvindo isso. Mas o controle é tão forte e tão estreito, né? Que a gente não percebe. Né? Então, o próprio fato de você ser pesquisador da linguagem, você também começar a perceber esses processos, como é que eles são fortes, eles são constituídos. E são tentativas de controlar, para a gente observar, mas aqui o modo como está falando dessa memória, ela está sendo ressignificada para outras coisas. Eu poderia dar vários exemplos, mas é interessante como os discursos, eles se modulam de uma forma para dizer uma verdade que é uma verdade específica para um grupo. Né? Aquele mesmo modo serve para dizer a verdade do outro grupo, mas o modo como vai manipulando a língua mesmo, é para dizer aquilo, né, para um grupo específico. Fico assim, muito chocada com isso, e quando eu li aqui, para mim, pensar nesse controle da memória. Ela também tem ocorrido muito. A gente tem visto aí, né? E aí, quanto analista, quando a gente for aprofundando mais nessas leituras, vocês vão percebendo mais esse controle, que é um perigo. Aí até fala, é um fato social não desprezível. Né? Não é para a gente desprezar, é para entender e perceber essas relações, até para a gente, né, poder sair, não totalmente, né, mas para perceber e não ser levado por esse controle, né, que não é que não é algo tão fácil de se fazer. Né? Então, quando eu li isso aqui, eu pensei muito nisso. Não sei se vocês pensaram nessa relação também. Né? E aí, a questão da imagem, né? Por que a imagem? Porque ela aparece, ao menos em um campo histórico que vai do século XVII até os nossos dias, uma possibilidade considerável de reservar a força. A imagem representa a realidade, certamente. Mas ela também, né, pode conservar a força das relações sociais e fará, então, impressão sobre o telespectador. Né? Então, a imagem aí, ela traz essa memória, né, ela traz uma representação de uma realidade, mas que vai estar atrelado com as relações. Então, uma imagem, ela pode assumir outros sentidos, não é? Aquela imagem ali diz tudo, né? Tá claro o que ela está dizendo. Não, há um processo de interpretação em relação à imagem. É claro que ele também vai dizer que a imagem direciona o telespectador, né? Televisão. O espectador, a imagem, sim, é verdade, ela direciona, né? Essa parte. Por exemplo, vou dar um exemplo do professor Samuel, a gente conversando sobre o filme Metamorfose, né? Se você tem a narrativa, né, não há uma descrição específica, né, quer dizer, até a questão do monstro, como ele é, né, alguns falam é uma barata, né, assim, você não tem uma ideia, você tem um modo de narrar, que cada gesto você vai ler e fazer um efeito, mas não há uma identificação que direciona também a sua leitura. Mas quando vai para o filme, né, e aí a Aline pode pensar nisso, ele te restringe de certa forma. Então, por exemplo, um exemplo que o Samuel deu, tem um filme que pega, é a câmera que segue, então o Sansa ele acorda, né, transformado naquele ser monstruoso, então você não o vê, você vê a câmera como se fosse ele, é ele olhando, então não, ele não se vê em si, então a gente não o vê como que ele é, então a gente fica ainda para a imaginação, mas você vê as pessoas, que também está na narrativa e não deixa claro essas pessoas. Isso direciona o telespectador para uma leitura, né? Eu concordo com isso. Agora, isso não quer dizer que não haja uma interpretação ali, porque no gesto de produzir
a câmera, no gesto de recortar os personagens, há também um gesto de interpretação. Se a gente pegar a entrevista com o vampiro, né, a gente tem uma descrição no livro do personagem e você tem uma representação. Eu até falei para a Aline, ver esses atores, para a época, o Brad Pitt, o Tom Cruise, o Antônio Bandeiras, para mim, esses eram os galãs da época, eu acho. Né? Eram os galãs. Então, tem uma relação ali, né? Atrelada a esses atores, a essa imagem que vai estar condicionando. E há uma escolha ali que vai direcionar para nós essa leitura. Então, quando você lê a obra, você talvez já tenha a imagem, ela te direciona. Mas isso não quer dizer que você não faça também relações com o social, né? Que cause na gente uma impressão, que para mim condiz com o contexto. Aí, Aline, falando nisso, eu vi esse dia que vai haver uma série no Entrevista com o Vampiro, vai sair. E aí estavam mostrando o ator que fará o Lestat, né? E aí, é interessante, não sei se você pode para procurar, porque se a gente for discutir essa relação dos atores para o movimento histórico, daria para falar, mas um ator novo hoje é o ator, é a beleza, a aparência desse momento, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso. Então, a imagem, ela tem sim um direcionamento para aquilo que o espectador tem que interpretar, mas ela tem ainda possibilidade de leitura, de interpretação, porque vai depender de um contexto histórico-social. Então, se você não tem, né, é igual assim, quantas imagens nós vemos e não entendemos, mesmo que ela nos direcione para uma interpretação. É porque às vezes falta um contexto, uma condição, uma memória em relação àquela imagem para você até produzir um sentido e não outro. Então, não dá para falar que ela está ali, né, todo o sentido reservado a ela. Aqui ele coloca, né? Aquele que observa uma imagem desenvolve uma atividade de produção de significação. Então, não adianta, você vai ver uma imagem e tenta interpretar. Isso né? Isso é nosso cerne, a gente tenta interpretar, e interpretar, pegando a atividade linguageira do cotidiano, é dar sentido e às vezes é dar um sentido também, né? E aí coloca, esta não ele é transmitido ou entregue toda pronta. Então a imagem, né, não é entregue toda pronta. É preciso você estabelecer relações, né, históricas, sociais, né, com aquela imagem para produzir sentidos. E aí esse estado de coisas abre a uma liberdade de interpretação, o que quer dizer que o conteúdo legível ou antes dizível pode variar conforme as leituras, mas o que faz também com que a imagem comporte um programa de leitura. Ela assinala um certo lugar ao espectador. Então, veja, o que eu entendi, e aí vocês podem falar assim, há uma ambiguidade, quer dizer, ela tenta se direcionar, ela comporta um programa de leitura, é isso aqui que você está vendo, mas, ao mesmo tempo, ela abre a possibilidade, você precisa de ter talvez um conhecimento, alguma experiência, alguma coisa que vai abrir para interpretações. E essas interpretações podem ser distintas, sim, porque vai estar relacionada pelas condições, não só históricas sociais, mas também a sua própria experiência de vida, às vezes. É interessante, eu gosto muito de trabalhar a literatura, porque você vê isso, né? Eu leio, eu entendo, aí vem outra pessoa falando, mas eu vi outra coisa, né? E aí você vai percebendo como que a experiência, a leitura de cada um vai influenciando e colocando, né? Propiciando essa liberdade de interpretação, né? Mas atravessado aí essa relação de direcionar, não, o que a gente quer que você observe isso, é essa relação, essa imagem está sendo atribuído a isso. Né? Acho que aqui eu já passei para o peixe, mas eu acho que eu queria mostrar aqui, que eu fui pulando. Não, eu já comentei a memória grega, né? Acho que é isso mesmo. Sim, acho que é isso mesmo. A memória grega também vai falar isso, né? Aqui, a imagem possui uma vantagem fundamental. Ela representa e, ao mesmo tempo, produz sentido. Então, acho que todos os textos vão nessa direção. Aqui esse é o texto Memória Grega,
também vai mostrar isso, né? Essa metaforização interna da imagem, que permite, né, que ela está representando sim algo, mas que também abre essa possibilidade de produção de sentidos que vai depender das relações. E aí, focando, o sentido aqui é essa relação A. Né? O sentido ele se dá sempre na relação A. Então veja como a gente vai retomando os conceitos da AD, que vai fazendo essa relação. O sentido ele não é isso ou aquilo, ele é dado nesse processo de constituição do sujeito, da história, do contexto histórico, do dizer, do modo de dizer, então da imagem, do modo como a imagem é produzida, é recortada, também está atravessado. E aqui o Peixe vai dizer, né? Memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da memória individual, né? Que a gente está falando das lembranças, né? Mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social, inscrita em práticas e da memória construída do historiador, que é o que a análise de discurso vai pegar enquanto essa memória discursiva, né, daquilo que tudo que já foi dito, produzido, que já falou antes, independentemente que a relação que se estabelece com o interdiscurso, e que vai depender de todo o processo que vai se materializar na atualidade, porque se não há uma formulação agora, né, nesse contemporâneo agora, como é que eu vou fazer relação com o processo histórico? Mas a gente tem que entender que não é automático. Ah, falei tal coisa, agora eu vou fazer relação. Não, isso é quando a gente vai fazer pesquisa, né? Não, a gente fala, formula, produz sentido sem perceber que há todo um processo de significação. Essa é a questão que a AD traz. A gente utiliza a linguagem, produz sentidos, às vezes um não entende o outro também, porque vai desse contexto, sem pensar no processo de significação, no processo histórico, tudo isso que está no nosso dizer, na nossa discussão. Né? Quando a gente formula com alguém, conversa com alguém, fala alguma coisa, ouve alguém, discute, lê, escreve, isso a gente utiliza sem pensar nesse processo. O que a análise de discurso faz é pensar esse processo de significação. Como é que esse sentido se deu? Como é que se chegou a essa formulação? Ela se chegou a partir desse processo histórico ideológico que nos constitui, né, nos atravessa sempre. Então, essa memória ela vai estar atrelada a esse processo, ela está relacionada ao que já foi dito, mas ela se atualiza aqui nesse momento que eu estou falando. Então, eu fiquei pensando nessa dualidade, assim, não sei se é uma contradição, mas, assim, quer dizer, a memória, para existir, eu preciso dizer, eu preciso formular, eu preciso para ela ser retomada. Porque se a gente coloca, se a gente pensa assim, a memória é tudo aquilo que já foi dito, então já é memória, mas se não há um dizer novo, se não há formulações novas que retomam o que já foi dito, né? Quer dizer, a memória também é esse processo, eu preciso retomar, eu preciso dizer, talvez de uma outra forma, que vai estar retomando essa memória. Então, a memória é tudo que já foi dito, mas ela é essa retomada, esse processo. Foi isso que eu entendi relendo esse texto, né? Quer dizer, ela está nessa relação entre o que já foi dito e esse momento atual que ela está sendo trazida aqui para dizer, né? Para poder ser dito. Se não há o dizer, não há a formulação agora, né? Vamos colocar assim, imediata, como é que eu vou falar que eu estou fazendo uma relação com a memória? Né? Então, a memória é tudo aquilo que já foi dito, mas também é aquilo que está sendo dito agora e está sendo retomado de alguma forma, né? Desde que seja na linguagem, na escrita, na formulação, como também na imagem, né? Aquele chapéu na fotografia também está retomando alguma coisa. Está ali marcando alguma coisa, mas para falar que está retomando uma memória, aquele chapéu tem que estar ali naquele momento, né? Está ali só aquele vestígio ali para ser observado. E é interessante pensar essa relação da memória aí, para mim, eu fiquei, nossa, então é preciso retomar, é preciso dizer, mas nessa retomada também eu já estou dizendo diferente. Mas esse diferente tem que se dar a partir daquilo que já foi dito, senão também não significa. Então, a gente está sempre nesse processo que a Inês chama de polissêmico e parafrástico. Acho que é por isso que a Inês utiliza tanto esses conceitos de polissemia e paráfrase, porque é esse processo. Porque a própria paráfrase em si não é só o mesmo. Né? A paráfrase, ela coloca que a paráfrase é o mesmo e a polissemia é o diferente. Né? Mas a questão que ela coloca é
que a linguagem, né, o sentido está nessa relação entre esses dois. É o mesmo e diferente, mas não é um ou outro. É a constante. São os dois, é o mesmo e o diferente, né, constantemente. A gente está sempre dizendo o mesmo, mas também dizendo diferente nesse processo. É uma constante, tanto é que ela chama de tensão. Há uma tensão entre a paráfrase e a polissemia. Porque não é, a gente fala, a gente separa em mesmo e diferente, mas não é um ou outro. É essa constante. Né? E pensar assim na língua, que ao mesmo tempo que eu estou repetindo, formulando o mesmo sentido, eu estou produzindo outro, é estranho, não é? Eu acho que é aí que reside a contradição, porque parece contra. Eu estou repetindo, mas eu também estou dizendo novo, como que é isso? Não é? Aí ele continua, né? Tocamos aqui um dos pontos de encontro com a questão da memória, como estruturação da materialidade discursiva complexa. Então, veja, aqui que eu fiquei pensando, quer dizer, a memória é essa estruturação da materialidade complexa. Então, como que está materializado? Então, é estendida em uma dialética da repetição e da regularização, né? Aí ele fala, a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os explícitos. Então, a memória é aquilo que está sendo dito agora com aquilo que já foi dito. Então, é esse processo constante, né? Que aí ele chama aqui de implícitos, quer dizer mais tecnicamente os pré-construídos, né? Os elementos citados, relatados, discursos transversos, etc., de que sua leitura necessita, a condição do legível em relação ao próprio legível. Né? Então, parece que a gente está nessa constante sempre entre um modo que, como é que isso está sendo estruturado na língua, ou também na imagem, ou, né? Mas numa relação com aquilo que já foi dito numa constante. Né? E aí a gente necessita dessa, que sua leitura necessita. Se a gente não tem essa relação, se perde algumas coisas, se perde. Eu não diria assim, acho que a gente consegue entender algumas coisas, mas a gente pode perder outros sentidos possíveis se a gente não conhece esse processo, né? Essa leitura que a gente necessita. Eu vejo isso muito nas obras literárias, né? Eu falo para meus alunos. Quanto mais leitura a gente vai tendo, mais relações de sentido a gente vai estabelecendo. Acho que a gente até discutiu isso no sábado também no Clube da Leitura dos Quadrinhos, que é bem isso. Quanto mais leitura a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo estabelecer com outras questões, com outras obras, e entender outros processos, né? Né, Josi? Esses processos, né? E então é interessante para mim o quanto que isso agrega, mas ao mesmo tempo isso também pode direcionar a sua leitura. É que eu acho que a gente discutiu isso na literatura inglesa, né? Por exemplo, se vou ler hoje o Médico e o Monstro, tudo aquilo que já foi dito sobre o Médico e o Monstro, que mesmo que eu não tenha lido, mas eu já tenho uma ideia, porque foi tantos filmes, versões e tal, né? O próprio ato de ser Médico e o Monstro e não o misterioso caso o estranho caso do Dr. Jack Hill e Mr. Hyde, que é o nome em inglês, né, já transpõe para Médico Monstro, que já entrega o final da narrativa, porque a estrutura narrativa é de suspense. Então, assim, ao mesmo tempo, isso já atravessa a sua leitura, então não tem como você não ler já e perceber que aquelas relações onde que vai se dar. Então, já é uma leitura atravessada, que em alguns contextos, para mim, contribui, mas em outros atrapalha, que era necessário não ter uma leitura pré-determinada. Fernanda, Oi. até mesmo quando você faz uma mesma leitura, né? Quando você já tem outras leituras, o seu sentido, a sua análise é totalmente diferente, né? Você olha aquela leitura, a mesma que você leu, mas já com outros olhos. É muito interessante essa questão do sentido. Sim, e só vai ampliando, só vai permitindo, mas eu fico pensando muito nisso também, nesse processo que amplia a nossa interpretação, as possibilidades, mas às vezes nos entrega sentidos já dados, como essa questão do médico e o monstro, né? Porque lendo a obra, você vê que é um suspense, que você não sabe, é para você não saber o que está acontecendo, mas você já tem mesmo para quem nunca leu ou viu o filme, você já tem uma noção que já o próprio médico e o monstro já é um gesto que já traz um olhar ali que vai atravessar a nossa leitura. Então, tá. E aí a questão da imagem contra-se a discurso por um outro viés, não mais
a imagem legível na transparência, né? Então o olhar que você vai ter não é que ela é transparente, né? Ela não vai dizer, ó, é isso, né? Aí a imagem encontra assim, tá? Porque um discurso atravessa e a constitui. Mas a imagem opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória perdeu o trajeto da leitura. Ela perdeu assim um trajeto que jamais deteve em suas inscrições. Eu achei tão forte isso, né? Que a imagem é opaca e há uma perda aí desse trajeto que nunca vai ser mais recuperado. Quer dizer, a gente interpreta sim, a gente vai produzir sentidos, mas talvez nem seja aquela inscrição, nem seja aquilo que tá ali naquela imagem. Por isso que ela é opaca. Né? Não, talvez não seja aquilo que ela está representando, mas ela produziu um outro sentido. Então a imagem ela tem esse viés aí de transparência, mas assim, não o que está colocando, não, ela é opaca, ela muda. Quer dizer, ela perde esse trajeto, sim, né? E a gente perde, não tem como, às vezes, recuperar em si, né? Então, é interessante pensar nessa relação com a imagem também, né? Principalmente para nós que vamos trabalhar com a imagem. Falando com a imagem. E aí ele vai terminar, né? A memória é necessariamente um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização. Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos. Então, assim, vejam o que é a memória, né? Quer dizer, a memória está sempre numa tensão também, né? De tudo aquilo que já foi dito, mas também daquilo que a gente está retomando, está dizendo de outros modos, de outras formas, né? É essa constante, né? E aí, Annie vai falar, né? Essa relação que eu acho interessante. Falando de história e de política, não há como não considerar de que a memória é feita de esquecimentos e de silêncios, de sentidos não ditos, de sentidos a não dizer e de silêncios e silenciamentos. Então, a Orlândia, ela vai, né, e aí pensando tudo que... E aí eu estou frisando o que me atravessou essa leitura, que não é uma leitura fácil. Pensar nessa memória como apagamento também, né? Não é apenas aquilo que é retomado, relembrado, daquilo que já foi dito, né? Mas é também aquilo que foi silenciado. E aí, quando ela traz a política, ela vai trazer a maio de 68, para pensar o que é determinado como sentido e como não sentido. Ela vai dizer o não sentido e o sem sentido, na verdade, né? Porque ela também define aí o não sentido é aquilo que pode vir a ter sentido, né? Que é o não sense, dependendo da não sense, né? Não sentido, mas ele é não sentido, mas ele pode vir a ser sentido. Agora, o sem sentido é aquilo que teve sentido, mas deixou de ter, né? Que é a censura mesmo, que é o silenciamento, quer dizer, ele deixou de significar. Então, ele foi, no momento, ele teve sentido sim, mas ele ficou sem sentido porque foi tentado silenciá-lo, apagá-lo naquelas condições que a gente não consegue mais retomar. Então, a memória, ela também tem essa relação para pensar aí que ela está retomando, está redizendo, está sendo reformulada, buscando o que já foi dito, mas a quanto que também já foi silenciado e apagado aí, né? Nesses processos históricos, sociais, ideológicos que nos constituem. Né? Então, também está atrelado a esse modo de olhar para a linguagem. Tá? Né? Só que ela termina falando, não, mas o que foi censurado não desaparece de todo. Que eu até marquei aqui embaixo, o chapéu de Clementi. O Clementi foi censurado da foto, ele foi apagado, mas o chapéu tá lá. O chapéu que é dele, tá lá na cabeça do político. Né? Então, o que foi censurado não desaparece de todo. Ficam seus vestígios, né, de discursos em suspenso, insignificados e que demandam, na relação com o saber discursivo, com a memória do dizer, uma relação equívoca com as margens dos sentidos, suas fronteiras e seus deslimites. Então, eu acho sempre a minha leitura contraditória da D, que às vezes ela me dá uma visão que parece assim, que não há o que fazer, sabe? É tão forte. Mas o que eu entendo é, há
é entender que há um processo de restrição e é um processo de possibilidade de sentidos. E é essa constante que a linguagem se constitui, sabe? É pensar nisso, a gente está sempre nessa relação entre restringir sentidos, silenciar, apagar, mas produzir novos sentidos, outros sentidos, né? Então, o que ela coloca aqui é o que foi censurado, ele realmente foi apagado, mas ele não desaparece de todo. E aí nós temos os movimentos, ela vai citar os movimentos aqui que vão causar efeitos, que vai também depender de um contexto. Então, por exemplo, você pega esse momento que ela está discutindo aqui em 98, ela está falando dos movimentos que vão buscar, por exemplo, os movimentos feministas, né, que vão buscar direitos, né, mudanças, mas que trazem, devido a esse processo da própria política, da própria ditadura, uma memória negativa, né, de que não é movimento, então traz um sentido, às vezes, também pejorativo, que é o que acontece com o próprio movimento feminista, às vezes, feminista, mas, né, traz essa memória, não, é um movimento buscando, mas essa memória aí da ditadura, ela impera para poder tentar silenciar esses movimentos. Então, o que eu entendo é isso. Esse próprio contexto histórico, social, ele vem para restringir, mas também para permitir. Então, os movimentos eles estão aí buscando mudança, então a linguagem permite essas mudanças, mas ao mesmo tempo ela tenta restringir, que vem por um processo histórico e ideológico que nos constitui. Então, a gente está sempre nessa luta. Acho que é isso, né? Lutar com as palavras, né? A gente está nessa luta constante entre, né, produzir mudança, produzir sentidos outros e atravessado por sentidos já constituídos, né? Que às vezes tentam nos restringir. Acho que é isso.